Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será Deus anuncia o dilúvio. Em segundo lugar, vamos falar sobre a construção da arca. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o dilúvio. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre o juízo de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Deus anuncia o dilúvio. O juízo divino sobre a humanidade. A linhagem de Sete foi uma linhagem temente a Deus. Mas, devido à natureza pecaminosa do homem, com forte tendência para o pecado, estes também se corromperam, tomando para si mulheres da linhagem de Caim. E assim realizaram más obras, que se projetou para uma depravação geral do gênero humano naquele tempo e que perdura até hoje. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Em seu espírito, o Senhor então se entristeceu, vendo a total depravação moral do homem, pelas obras da carne, acompanhada de violência por cima de violência. Então, em primeiro lugar, como punição, Deus limita o tempo de vida do homem na terra a 120 anos. E, ao mesmo tempo, resolve exterminar com toda aquela geração e recomeçar a história da humanidade com Noé, homem agradável aos seus olhos. É o que diz em Gênesis capítulo 6, versículos 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus enxerga em Noé um homem íntegro, reto e justo. E então anuncia-lhe o dilúvio, como a forma que ele exterminaria aquela geração de suas más obras. É o que nós podemos ler em Gênesis, capítulo 6, versículos 8 a 13, que diz assim: Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens.
eis que os farei perecer juntamente com a terra. Passando então agora para o item número 2, após o anúncio do dilúvio, então nós temos o item 2, a construção da arca. E vem, em primeiro lugar, a partir desta ordem de construção, o projeto naval da arca. Deus ordena a Noé construir um grande barco, segundo o projeto estabelecido pelo Senhor, e ratifica que toda a criação terrestre seria destruída por um dilúvio. É o que está em Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 17, que diz assim: faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo do céu, tudo que há na terra perecerá. Deus apresentou a Noé, como nós acabamos de ler, o mais avançado projeto de um navio que se tem conhecimento. Comparável aos modernos transatlânticos de hoje, com toda a tecnologia de vanguarda no que tange a capacidade de navegação e flutuação sobre as águas. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, Deus disse para Noé que a arca deveria ser fabricada em madeira e calafetada com betume por dentro e por fora, para garantir então a sua estanqueidade. Isso quer dizer, a água não penetraria na arca. Em segundo lugar, as dimensões da arca dadas por Deus, de aproximadamente 133 metros de comprimento, por 22 metros de largura e 13 metros de altura, estabeleceu um perfeito equilíbrio dimensional para que a arca flutuasse e não afundasse diante das águas diluvianas. E embora a arca não tendo leme ou motores propulsores que direcionasse a sua rota de navegação, ela navegava sobre as águas silenciosamente, sob a direção e proteção do Senhor. A arca também era provida de uma cobertura projetada até uma distância de meio metro de cada lateral do barco. Construída estruturalmente com 3 pavimentos e uma porta de entrada na lateral. Com esta configuração, o volume total da arca era de aproximadamente 40 mil metros cúbicos, projetadas em 3 andares, visando uma distribuição equitativa da carga que seria colocada nela, incluindo os animais, de modo que não houvesse qualquer concentração de carga em um setor da arca, evitando assim que ela viesse então a desequilibrar-se para um lado ou para o outro, vindo a afundar. Calcula-se que a arca tinha um peso bruto de 14 mil toneladas, sendo este peso aproximadamente o mesmo dos grandes navios hoje utilizados.
A ordem de Deus para Noé e sua família adentrarem a arca. O Senhor anuncia o dilúvio e a morte de tudo que há na terra e ordena a Noé que entrasse na arca juntamente com sua esposa, filhos e noras, um casal de cada espécie de animal, um casal de cada espécie de aves e um casal de cada espécie de répteis. Provisão de comida suficiente para alimentá-los e também 7 pares de animais puros e impuros. Assim, Noé fez tudo como o Senhor ordenou. Gênesis capítulo 6, versículos 17 a 22 diz assim: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajuda-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Estima-se que nos tempos de Noé havia 3.500 espécies de mamíferos, 8.600 espécies de aves, 5.500 espécies de répteis e anfíbios, fazendo um total de 17.600 espécies de animais. E como entraram na arca um par de cada espécie, significa que 35.200 foi a população de animais na arca, sem contar com os 25.500 vermes existentes àquela época. Logo, considerando que, em média, cada animal ocuparia 1 metro cúbico, eram necessários 35.200 metros cúbicos para alojar estes animais. E como a capacidade da arca era de 40.000 metros cúbicos, havia então espaço suficiente para conter todos os animais. E ainda sobrariam 4.800 metros quadrados para acomodar os alimentos e outros objetos. Item número 3 da lição, vamos falar agora sobre o dilúvio. A inundação universal. 7 dias depois de Noé, sua família e todos os animais entrarem num grande navio projetado por Deus, águas são derramadas dos céus e também águas jorram continuamente das profundezas do mar, de forma sobrenatural durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, água caindo e brotando durante 960 horas ininterruptamente. Gênesis capítulo 7, versículos de número 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor.
E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A morte universal. As águas cobriram e ainda traspassaram ao nível de 7 metros das mais altas montanhas, caracterizando uma inundação de toda a terra de forma universal. E assim tudo que tinha fôlego de vida morre neste evento mundial, sendo que Noé, seus familiares e os animais que estavam dentro da arca foram preservados. Gênesis capítulo 7, versículos 19 a 24, que diz o seguinte: Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. O fim do dilúvio. Deus cerra as fontes subterrâneas do mar e as janelas do céu. E então, decorridos 150 dias, as águas diluvianas começam a baixar, em decorrência de um evento onde Deus sopra este vento sobre a terra e a barca ou a embarcação navega até parar sobre um monte, chamado Monte Ararat. E os picos das montanhas, então, começam a aparecer. Gênesis, capítulo 8, versículos 1 a 5, diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra,
e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Noé, então, soltou um corvo da arca, que ficou este corvo voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Por 3 vezes seguidas, Noé solta uma pomba, e na primeira vez ela não achou lugar para pousar. Na segunda, trouxe uma folha verde de oliveira, e somente na terceira vez ela não voltou. E assim Noé percebeu que a terra estava totalmente seca e já podia ser reabitada como Deus predisse. Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Deus então ordena que Noé saia da arca, junto com a sua família e com todos os animais, para repovoarem a terra e iniciar uma nova história para a humanidade. É o que diz Gênesis capítulo 8, versículos 15 a 19. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. A adoração a Deus. Noé, em agradecimento ao Senhor por tão grande livramento, constrói um altar e sacrifica as aves e os animais puros. E Deus, em resposta aos sacrifícios e à obediência de Noé, disse-lhe que não amaldiçoaria mais a terra e que não destruiria os seres vivos com uma inundação universal, e que a terra continuaria com as suas leis físicas, químicas e biológicas em equilíbrio, tendo semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 22, diz assim a palavra do Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor, e
tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Item número 4 da lição: o juízo de Deus. A geração de Noé, não obstante aos avisos e pregações de que um juízo fora proclamado pelo Senhor, que dizimaria toda aquela geração com uma inundação universal por causa dos pecados deles, estes não deram ouvidos à pregação de Noé e pereceram sem vida nas águas diluvianas. Hoje os homens são avisados de que haverá um juízo final, um juízo de Deus para toda a humanidade, de todos os tempos, separando os que são filhos de Deus dos que não são. Onde para os filhos de Deus haverá vida eterna com Cristo, e os que são filhos do diabo, condenação eterna, porque não creram no sacrifício do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra este juízo de salvação e de condenação para toda a humanidade nos últimos dias da seguinte forma. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, a primeira ressurreição, os salvos em Cristo Jesus de todas as épocas ressurgirão. O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde unir-se-á eterna e plenamente com o Senhor Jesus. O arrebatamento é o primeiro ato da segunda vinda de Jesus Cristo, sendo um evento somente reservado aos salvos, isto é, aos cristãos verdadeiros e fiéis. Será um milagre onde milhões e milhões de pessoas vivas e mortas fisicamente, de todas as partes de todo o mundo, em todas as épocas, serão transformadas e ressuscitadas, simultaneamente, num abrir e fechar de olhos, e serão elevadas para um encontro muito especial nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ler então este evento na primeira carta aos Tessalonicenses, que está no Novo Testamento, capítulo de número 4, versículos de número 13 ao 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo também faz uma alusão a este evento do arrebatamento, a primeira ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu agulhão? O agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tanto aí o evento do arrebatamento. E um outro evento que haverá, e esse para os não salvos, é o juízo final, que nós também denominamos como a segunda ressurreição. Os que morreram sem Cristo de todas as épocas estarão sendo condenados no juízo final. Por ocasião do juízo final, uma sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, o Senhor Jesus, o juiz, condenará ao lago de enxofre e fogo todos os ímpios mortos de todos os tempos, não importando como tenham morrido. Ressuscitarão eles num corpo dotado de vida, porém sem glória, e que estarão no banco dos réus. Esta é a segunda ressurreição. E como não foram achados inscritos no livro da vida, eles serão condenados pelo exame de suas obras, escritos em seus respectivos livros, e também condenados a viver eternamente em sofrimento com Satanás. O anticristo, com o falso profeta, com todos os demônios no Geena, que é o lago de enxofre e fogo, destino final dos ímpios para todo o sempre. E é o que nós podemos ler em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 a 15, que diz o seguinte: Vi um grande trono branco,
e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Concluindo a nossa aula de hoje, Jesus em breve voltará para buscar aqueles que são fiéis e obedientes a Ele, para a consumação da salvação eterna. E também, Jesus exercerá um severo juízo de condenação eterna sobre os infiéis e desobedientes, por não terem dado ouvidos à sua voz, tal qual a geração de Noé. E estes não deram ouvidos à voz do Senhor, proclamada através dos profetas e pregadores da palavra de Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.